Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Eu quero ser tua voz. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Graça e paz, amados. Quero saudá-lo com a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com grande alegria que estamos nos reunindo mais uma vez para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor.
Eu vou estar lendo 2 versículos que se encontram no Salmo 95, versículo 1 e 2, que diz assim: após a leitura, vamos estar orando, pedindo a orientação do Senhor, que Ele possa estar falando nos nossos corações essa noite. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, clamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça, vamos clamá-lo com um cântico de louvor. Amém. Vamos nos reunir para clamar ao Senhor, louvar o Senhor, com bastante alegria, como diz o salmista aqui. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais esse privilégio, Pai, que tu nos dá de poder nos reunir, Senhor, embora em nossos lares, com nossos irmãos, mas vamos estar unidos com o teu Espírito, Senhor, para te louvar, te adorar, e que tu és o único Deus que é digno de toda adoração. Obrigado, Pai, pela semana que passamos, Pai, pelas bênçãos recebidas, pelo livramento. E agora queremos te pedir, Senhor, por cada lar, Senhor, que está reunido agora, Senhor, que tu possa, Senhor, estar falando a cada coração essa noite, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, nos fortalecer, venha, Senhor, nos santificar, que nós possamos viver essa palavra cada dia de nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelo pregador da noite, ó Pai, que tu possa estar usando, Senhor, esse teu servo, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, de encontro com a nossa necessidade, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha transformar nossos corações para que nós possamos viver essa palavra, Senhor. Pedimos por cada pessoa também, Senhor, que não puderam participar deste culto, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor, que o Santo Espírito também, Senhor, possa estar envolvendo eles, Senhor, que logo, logo eles possam estar junto conosco para te louvar também, Pai. Te pedimos essas bênçãos, não que merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz, irmãos. Eu vou ler o Salmo 139, de 1 a 14. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e ponha a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o infinito no meu ser e me cedestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Boa noite, irmãos. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ter os momentos de oração, de intercessão agora. Eu quero convidar você a se lembrar dos nossos irmãos, nossos queridos que estão precisando de oração, estão doentes, estão necessitados e são muitas pessoas. Nós nesta semana colocamos nos grupos aí de oração e os irmãos já sabem quantas pessoas estão precisando, estão doentes e estão necessitadas de que Deus esteja agindo na vida dos nossos irmãos, trazendo cura, trazendo paz, segurança, e o nosso Deus já faz isso. Nosso Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz que nosso Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. É muito bom poder contar com o nosso Deus nesses momentos, né, irmãos? Mas mesmo assim nós passamos por tribulações e ficamos preocupados. Num desses dias, por ocasião do culto de quarta-feira, eu estava assistindo o culto, participando do culto, e o nosso irmão João fez a oração de intercessão e eu percebi ele bastante preocupado, bastante abatido, ele, a Egli, abatidos por causa das tribulações que muitas vezes vêm de uma vez só, né, irmãos? E nós somos fracos, somos pequenos e carecemos da ajuda de Deus para poder suportar essas tribulações. A palavra de Deus também diz que não há tribulação que nós não possamos suportar, porque Deus não permite que nós caiamos. Deus quer que nós estejamos sempre de pé e Deus nos ajuda em meio às tribulações. Por isso nós temos que buscar sempre a presença do nosso Deus. E eu convido você agora, querido irmão, junto comigo, interceder pela igreja, pelos nossos irmãos. Não vou me lembrar de todos os nomes, mas são bastante pessoas e estaremos orando por essas pessoas nesse momento. Nosso Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece as pessoas, os irmãos que estão necessitados, mas eu quero convocar você também nesse momento a se lembrar dos nossos irmãos. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nós te damos graças, Pai, nesta noite de domingo, noite de culto, noite de adoração. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos separa este momento, nos dá, Senhor, este momento de poder falar contigo, Senhor, e interceder pelos nossos amados irmãos. Queremos, antes de mais nada, Deus amado, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos recebidas das suas mãos, pela semana que passamos, que se passou. O Senhor nos abençoou, o Senhor esteve conosco, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos deu tudo o que precisávamos, Senhor. E agora, no início já desta semana, hoje é domingo, primeiro dia da semana, nós já estamos te buscando novamente, Senhor, para poder contar com a tua ajuda, com a tua proteção e o teu cuidado, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que nos ama e um Deus que não vai permitir, Senhor, que nós venhamos a sucumbir em meio às tribulações. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por isso, Pai, porque podemos contar com a tua ajuda, Senhor.
e a tua ajuda é suficiente para nós. Louvado seja o teu nome. E agora, Deus bendito, nós queremos nos lembrar de todos os nossos amados irmãos que estão precisando, Senhor, da tua ajuda, Senhor. Irmãos que estão no leito da enfermidade, irmãos que se acidentaram, irmãos que precisam de ajuda, Senhor, neste momento. Muitas vezes nós ficamos tristes e em meio às tribulações, mas nós nos colocamos diante de Ti, porque podemos contar com a Tua ajuda, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor vá com o Teu bálsamo, com o Teu consolo, ao encontro de cada querido irmão, Senhor. São vários irmãos, e nesse momento eu quero lembrar de alguns. Eu me lembro, Senhor, do presbítero, o pai do reverendo Gilberto, Senhor, presbítero Alcides, que teve um AVC, mas já está na casa do pastor, ó Deus. Nós louvamos, Deus, pela vida dele, te louvamos, Deus amado, pela vida dele, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com ele, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor vá ao seu encontro e que ele possa passar por isso com a tua mão protetora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Abençoa o pastor Gilberto também, que está cuidando dele. Abençoa sua família, Senhor. Cuida do teu servo, Senhor, que tem estado sempre diante de ti na tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida do pastor Gilberto em nosso meio, Senhor. Também me lembro da dona Augusta, Senhor, o seu Osvaldo, que estão ali sozinhos ali em meio a essa pandemia, Deus amado, e a nossa irmã se acidentou. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá também cuidar dela, Senhor, vai ao seu encontro, tirando as dores, ó Deus, e que eles possam louvar o teu nome, Senhor, porque eles têm sentido a tua presença, Senhor. Abençoa o presbítero João Luiz também. Tu sabes, ó Deus, desta vida, conhece ele, tu sabes que ele precisa de uma porta de emprego, ó Deus, e nós o colocamos nas tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor vai cuidar da sua vida. Abençoa a irmã Egli, Deus amado, que também está doente, está melhorando, está lá de repouso, Senhor. Cuida dela, Senhor. Abençoa todos os amados irmãos, Senhor, a família da Marli também, que os irmãos, alguns deles estão com problemas de saúde. Deus amado, nós colocamos, Senhor, esta família nas tuas mãos. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Continua, Senhor, a nos ajudar, Senhor. Também me lembro da família do Ney, Deus amado, que o Ney e a Lilian contraíram esta doença do Covid-19, Deus amado, estão em repouso ali. Cuida deles, ó Deus. Sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, conheces todos os nossos irmãos que estão necessitando de uma ajuda agora, Senhor, de uma cura. Então nós colocamos eles nas tuas mãos, Senhor. Também queremos te pedir, ó Deus, interceder pela nossa igreja, pelos irmãos da igreja, os presbíteros, Senhor, os diáconos, os irmãos que conosco congregam neste lugar, Senhor. Te pedimos, Pai, que num breve futuro nós possamos nos reunir presencialmente aqui, ó Deus. Estamos sentindo falta dos irmãos, ó Deus, de estarmos juntos, orando juntos, louvando o teu nome juntos, ó Deus, cantando hinos para o teu louvor aqui na tua casa de oração. Senhor, prepara este momento, Senhor, que tua igreja, independente disto, Senhor, possa estar sempre reunida diante de ti, buscando a tua presença, se santificando a cada dia, Senhor, se preparando para este retorno glorioso na tua casa de oração, Senhor. Muito obrigado pela minha família, Senhor, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido comigo e com os meus. Eu te louvo e te agradeço, Deus amado, pelo sustento, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Nós queremos sempre estar diante de ti, ó Deus, e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor sempre nos dê, Senhor, um coração, um espírito de adorador, um espírito, Senhor, agradecido diante de ti, Senhor, que nós possamos sempre estar louvando, cantando e bendizendo o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda oração, Senhor. Abençoa, Senhor,
a tua igreja reunida nesse momento. Abençoa, Senhor, os meus parentes, primos e tios que estão junto conosco, Senhor. Também me lembro nesse momento também, Senhor, do meu primo da minha esposa, o Eli, que está também doente, Deus amado. Tu conheces essa vida. Abençoa ele, Senhor. Cuida dele, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa futuramente, Senhor, num breve futuro, Senhor, louvar o teu nome e te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Nós te louvamos, te agradecemos, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome. Não sabemos o que seria de nós sem a tua presença, a tua proteção, o teu amor e a tua misericórdia. Por isso nós te louvamos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Que o teu nome seja louvado eternamente pelas nossas vidas, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este dia, por este momento de oração que fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Nós estaremos iniciando o louvor no nosso culto de hoje. Eu estarei lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E o 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos estar orando ao Senhor antes de iniciarmos os louvores desta noite. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, nesta noite que o Senhor nos dá a oportunidade de Te prestar esse culto, ó Pai, de louvor, culto de adoração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que possamos nos apresentar a Ti com os nossos corações purificados, para que os nossos louvores cheguem a Tuas narinas, ó Pai, como um perfume agradável, ó Pai. Senhor, algo que todas as partes desse culto estejam sendo agradáveis a Ti, ó Pai, que as nossas orações estejam sendo por Ti recebidas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, todos os nossos irmãos sobre a face da terra, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão conosco em culto, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estão no coração de cada um, ó Pai. Ó Senhor, nós oramos, ó Pai, para que também a Tua palavra venha, Pai, nos trazer refrigério, nos edificar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra que vier, ó Pai, possa nos mostrar, ó Pai, a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor receba nossos louvores, nós oramos no nome poderoso do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico Adorai em Majestade. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade. Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis. Adorai, venha ao perdão de Cristo nome, exaltai, glorificai
majestade, toda glória seja dada a Cristo Jesus. Adorar em santidade, Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis. Adorei em alto erguei de Cristo o nome, exaltai, glorificai Jesus Cristo Rei. Adorar em majestade, vinde louvar, vinde adorar ao Rei dos Reis. Vinde louvar, vinde adorar ao Rei dos Reis. Vinde louvar, vinde adorar ao Rei dos Reis. Amém. Amém. Próximo cântico, irmãos. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus, irmãos, com o cântico Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Nós entendemos que não há melhor remédio para nossa alma do que alimentá-la com a preciosa, boa, rica, eficaz, atual e viva Palavra de Deus. Então, convido você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler versos 1, 2 e 3. Por gentileza, abra sua Bíblia logo no começo. As primeiras palavras, Gênesis 1, 1 a 3. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Talvez uma das perguntas que mais se escuta hoje é se Gênesis é um fato ou uma ficção. Se o relato mormente dos 3 primeiros capítulos se referem a uma figura de linguagem, a uma metáfora, ou se de fato o que está registrado aqui aconteceu como registrado está. Se Gênesis 1 a 3 é uma ficção ou uma realidade? Essa é a grande questão posta na questão hermenêutica desta passagem. Esta passagem é fundacional. Esta passagem é absolutamente vital para a história do cristianismo. Se você negar a historicidade de Gênesis, você terá que jogar fora o restante das Escrituras. Se você não crer na literalidade de Gênesis, então você colocará em xeque a integridade das Escrituras. E aquele que coloca em xeque a integridade das Escrituras, provavelmente não terá condições de sustentar que é verdadeiramente um cristão. Hoje eu gostaria de pensar com você, primeiro, à guisa de introdução, antes de entrarmos na exposição dos 3 versículos lidos, naquilo que eu chamaria de a absoluta necessidade do livro de Gênesis. Isso porque
Sem este livro, você não tem como explicar a questão da existência de Deus. E é curioso que Gênesis não começa tentando explicar a existência de Deus, mas afirmando a existência de Deus. Ele parte do pressuposto que Deus existe. E então anuncia a sua obra de criação. Sem o livro de Gênesis, você não consegue explicar a origem do homem. E aí você vai ter que cair no naturalismo ateísta. Aí você vai ter que acreditar que a vida surgiu espontaneamente, que o homem é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mas se você crê na historicidade de Gênesis, você verá que a nossa origem não está numa evolução, mas está na ação criadora de Deus. Sem o livro de Gênesis, você não consegue explicar a origem da família. Foi Deus que instituiu a família. A família é a ideia de Deus. Foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher. Foi Deus quem instituiu o casamento. Esta semana eu respondi a uma pergunta num dos programas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o programa Trocando Ideias. E a pessoa comentando o fato do alto índice de divórcio, de muitos casamentos começarem com juras de amor e terminar com palavras duras e cáusticas nas barras de um tribunal, num doloroso divórcio. E a pergunta era essa: o senhor acha que o casamento é uma instituição falida? E eu respondi, claro que não. Porque é uma instituição divina. Enquanto houver história até Jesus voltar, os homens se casam e se dão em casamento. É o que está escrito no sermão profético de Jesus. Você não explica a família a não ser por meio do livro de Gênesis. Este livro é fundacional por isso. Você não consegue explicar, por exemplo, a origem do mal a não ser através do livro de Gênesis. E aqui tem um ponto que eu gostaria de trazer à sua mente esclarecida. Porque quando Deus termina de criar todo o universo, inclusive o homem e a mulher, e Deus então faz uma avaliação geral, Ele que já tinha dado nota bom para os dias da criação, agora, ao terminar a obra, Ele diz, muito bom. Portanto, o mal ainda não existia. É importante você entender que quando Adão e Eva foram colocados no Éden, o mal ainda não existia. A queda de Lúcifer foi depois da criação do homem e da mulher, porque se o mal já tivesse existido, Deus não teria dado nota máxima na obra criadora. Se você não entender o livro de Gênesis, você não consegue explicar, por exemplo, a origem da graça de Deus e do julgamento divino. Este livro, como disse Henry Morris, um grande cientista, é o livro mais importante da Bíblia e o livro mais importante da história. Porque aqui está a semente de todas as grandes doutrinas desenvolvidas em todos os outros livros da Bíblia. Então, chama a sua atenção para nós voltarmos o nosso coração a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu quero chamar a sua atenção ainda a título de introdução para a questão da plausibilidade da criação. A ciência não está em oposição à Bíblia e nem a Bíblia em oposição à ciência. Estou absolutamente de acordo com quem disse:
a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais entrarão em rota de colisão, porque ambas têm o mesmo autor. O desenvolvimento da ciência vai abrindo cada vez mais as páginas da Bíblia para entendermos a grandeza da obra criadora. Por exemplo, você pega uma folha no seu quintal, aquela folha tão tenra, tão simples à primeira vista, é mais complexa do que uma metrópole. Você pega, por exemplo, a complexidade do corpo humano, e o Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, disse que tem mais de 60 trilhões de células vivas, em cada uma delas com mais de 1,70 m de fita DNA. E se você espichar o DNA do seu corpo, você terá mais de 102 trilhões de metros, mais de 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Então você não é produto de uma evolução porque Deus plantou em você os códigos da vida, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu temperamento. Como disse o Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, você tem em cada um de seus olhos, em cada olho seu, você tem mais de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim, haveria um curto-circuito e você ficaria cego. A criação é extremamente complexa, e quanto mais o homem avança na ciência, mais ele percebe a grandeza insondável de Deus, e mais ele admira a obra criadora de Deus. Portanto, quando Gênesis abre o seu registro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já de início, esta afirmação fundacional reprova algumas correntes de pensamento vigentes nos nossos dias. Por exemplo, a questão do naturalismo. Os homens tentam banir Deus. Banir Deus. Darwin tentou banir Deus, dizendo, não, eu tenho explicação para a vida. Sigmund Freud tentou banir Deus, não, eu não preciso de Deus para explicar a psique humana. Nietzsche disse, não, Deus morreu. Richard Dawkins vem e diz, não, Deus é um delírio. Mas Gênesis reprova essa ideia ateísta do naturalismo, dizendo, no princípio criou Deus. Mas Gênesis 1 reprova a geração espontânea. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. A vida não surgiu aleatoriamente, porque vida só procede de vida. Ela não pode surgir espontaneamente. Isso é científico. Terceiro, Gênesis 1 reprova a ideia da teoria do Big Bang, que uma mega explosão produziu esse cosmos tão vasto, tão insondável. É claro que isso não se sustenta, porque você nota que não há uma casualidade na criação. Não há casualidade. Há propósito. Note comigo, nós estamos aqui no planeta Terra. Nós não estamos aqui porque uma explosão nos deixou aqui. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Então não é o acaso que nos coloca aqui, mas a mão do Criador. Pensa comigo na lua faxineira do planeta Terra, você sabe disso. Não houver a lua, não haveria vida no planeta.
não houver a lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão nem o acaso que deixou a lua na sua órbita, mas as mãos soberanas do Criador. Quando você vai para Gênesis 1:1, você também reprova a teoria evolucionista de Charles Darwin. Você sabe que Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em 1859. Exatamente no ano que chega ao Brasil o missionário Ashbel Green Simonton para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades com uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. É preciso dizer que criacionismo não é artigo de fé, criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência hoje corrobora, afirma. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado por Deus. Mas mais do que isso, Gênesis 1:1 reprova o que nós chamamos hoje de evolucionismo teísta. E o que é o evolucionismo teísta? É a tentativa de alguns de fazer um concubinato entre a fé cristã e o darwinismo, afirmando que Deus criou pelo processo da evolução. Mas para eu aceitar esta ideia do evolucionismo teísta, eu terei que subscrever que Gênesis 1, 2 e 3 é uma metáfora e não um relato histórico. E se eu olhar para Gênesis 1, 2 e 3 como uma metáfora, como uma ficção, como uma novela, e não como um relato histórico, eu terei que jogar para fora, na lata do lixo, todo o restante da Escritura. Porque o registro da criação como um fato histórico está presente em todos os demais livros da Bíblia, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João e no Apocalipse. Então, com esse pano de fundo, eu gostaria que você olhasse comigo o texto. Gênesis 1, 1 a 3. Quando Moisés escreveu Gênesis e diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está partindo do pressuposto que Deus existe. Ele não explica, ele afirma. Então ele combate aqui o ateísmo. Quando ele afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele combate ao mesmo tempo o politeísmo, a crença em vários deuses. Porque embora Deus se apresente aqui como Elohim, Bereshit bara Elohim, que é uma palavra plural, para revelar a pluralidade do ser único de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o verbo vem no singular, criou. Então não está falando de deuses, está falando do único Deus, que consiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso nega, portanto, o politeísmo. Terceiro, o simples fato de Moisés afirmar, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele nega o panteísmo. O que é o panteísmo? É a ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. É uma confusão entre o Criador e a criatura, como se o Criador e a criatura fossem a mesma coisa, e não, o Criador existia antes da criação. Porque está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, tiveram um começo, mas Deus que criou os céus e a terra já existia antes do princípio, portanto ele é eterno.
Consequentemente, o simples fato de Moisés afirmar: no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está reprovando a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Note comigo que este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém antes da matéria, fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governá-la. E este é Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Dito isto, então vamos entrar um pouco mais no versículo 1 e perguntar: qual foi o tempo da criação? E o texto diz: no princípio. No princípio. Notem comigo algo muito importante aqui. Antes do princípio, não tinha tempo, nem história. Antes do princípio, tem eternidade. Logo, a criação é feita nessa dobradiça entre a eternidade e o começo do tempo. A criação não é eterna, porque eterno só Deus o é. No momento em que o relógio bate o primeiro segundo, dando início à história, aí entra a ação criadora de Deus. Quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, esse é um texto que traz o resumo da obra toda, dos 6 dias da criação. Nos 6 dias da criação, Deus criou os céus e a terra, e Ele está dizendo que isso é no princípio. É muito importante você entender, com esse texto, que Jesus disse em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que é importante você entender isso? Porque você precisa compreender a questão do tempo e da eternidade. Eu li um livro em 1978 que foi um desafio para mim, porque o livro não é fácil de ler, mas é importante ser lido. As categorias de Aristóteles. E o pensador grego disse que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo um pouquinho de tempo, de eternidade não. Eu explico. Se você subtrair um dia de 1 milhão de anos, você não tem literalmente mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, eu lhe pergunto: quanto resta? Quanto sobra? E a resposta é a eternidade. Se você tirar da eternidade 1 bilhão de anos, quanto fica? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O Deus que é eterno, no princípio, criou os céus e a terra. Mas quem é o autor da criação? Está escrito: no princípio criou Deus. Deus. Se você diz que no princípio criou Deus, você está fazendo algumas afirmações sobre Deus. Primeira, esse Deus tem que ser eterno. Eterno. Porque se ele fosse temporal, como a criação o é, ele teria que ser criado. E ele não é criado, ele é o Criador. Segundo, esse Deus precisa ser autoexistente. Tudo que existe, existe porque foi criado. Só Deus é incriado. Porque Ele é eterno e incriado, Ele é autoexistente.
Ele dá vida a todos, mas ele não deriva a vida de ninguém, porque ele existe. Por isso que Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. E é por isso que Jesus disse para os judeus, antes que Abraão existisse: eu sou. Ele é autoexistente. Mas ainda, ele é autossuficiente. É muito importante você entender isso. Deus não precisava de criar o universo para ser Deus. Ele já era Deus antes da criação, nos tempos eternos, em perfeita e harmoniosa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não só é eterno, ele não é só autoexistente, ele é autossuficiente. Ele não deriva glória da criação para ser Deus. Ele já era Deus antes de criar todas as coisas. Mas vamos olhar agora um outro ponto. No versículo 1. No princípio, criou. E vale a pena destacar o verbo aí, porque este verbo aí na língua hebraica é o verbo bará. E bará é um verbo específico que só pode ser usado para Deus. Quando Deus usa o verbo bará, está se referindo a uma obra criadora sem matéria pré-existente. É aquilo que os teólogos chamam de ex nihilo. Criar sem matéria pré-existente, criar do nada. Na linguagem de Paulo aos Romanos, é quando Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. O homem não pode criar do nada, sem matéria pré-existente. Pois este universo foi criado por Deus, sem qualquer matéria pré-existente. Isso é fantástico. Isso é fascinante. Isto mostra que a matéria não é eterna, que o mundo não é resultado de uma explosão, de uma evolução, porque Deus, do nada, trouxe à realidade o universo. E aí nós vamos ver em seguida a extensão desta criação. E Moisés completa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por céus, você precisa entender o céu que você vê, o espaço sideral, o mundo angelical e todos os mundos estelares. Qual o tamanho deste universo? Nenhum cientista pode afirmar categoricamente qual é a sua extensão. Até porque é uma matéria em aberto. O que você e eu podemos saber categoricamente é que o universo não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. O que eles já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois no princípio criou Deus os céus. Quando você examina, por exemplo, Isaías 40, quando fala da majestade do Criador, diz que é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, e que espalha as estrelas no firmamento, e por ser grande em força e forte em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. E hoje os cientistas dizem que há 10 vezes mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Todo esse vasto cosmos, que é chamado de céus,
foram criados. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então você não é fruto de uma evolução, e nem o chão que você pisa é fruto de uma evolução, nem a última estrela da última galáxia do planeta é fruto de uma evolução ou de uma explosão, mas fruto da obra criadora de Deus. Mas eu gostaria ainda de, à luz desse texto, olhar com você que a criação é obra do Deus Pai, é obra do Deus Filho e é obra do Deus Espírito Santo. Se não, vejamos. Primeiro, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma referência ao Deus Pai. Depois você nota no versículo 2, confira comigo, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma referência ao Deus Espírito Santo, que energizava esta primeira fase da criação. Envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra, diz o Salmo 104, versículo 30. É o Espírito Santo também trabalhando na obra da criação. Mas olha comigo a segunda pessoa da Trindade, na obra da criação, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Você sabe que Deus cria pela palavra do seu poder. E você interpreta esse versículo 3 à luz de João 1, versículo 3. Quando diz que o verbo, que existia antes do começo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verbo, logos, é palavra, e verbo é ação, e quando Deus vai criar, Deus fala, haja e ouve. Então, o agente da criação é a segunda pessoa da Trindade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, as visíveis e as invisíveis, diz Paulo em Colossenses 1,16. Então, aqui em Gênesis 1 a 3, você encontra a Trindade trabalhando na obra da criação. O projeto é do Pai, a execução é do Filho, e a sustentabilidade da vida é do Espírito Santo. Desta forma, eu gostaria de concluir a minha fala, trazendo à sua mente esclarecida um ponto que é muito debatido hoje. Porque alguns estudiosos, normalmente depois de alguns grupos a quererem fazer um casamento entre o relato bíblico e o darwinismo evolucionista, tentam botar aqui entre o verso 1 e 2 a teoria do hiato. O que é a teoria do hiato? É de que a Terra teria se transformado sem forma e vazia depois de milhões, talvez bilhões de anos, com a queda de Lúcifer. Então o que você veria a partir do verso 3 seria uma espécie de recriação, porque a primeira criação foi danificada, foi corrompida com a queda de Satanás. Mas não há qualquer amparo bíblico, exegético, para ancorarmos essa teoria do hiato. Como disse o Dr. Henry Morris, essa teoria, mais cedo ou mais tarde, vai acabar caindo no evolucionismo darwiniano. O texto não está dizendo que a Terra se transformou sem forma e vazia.
Está dizendo que nesse processo da criação, nesta fase inicial, ela era sem forma e vazia, ou seja, ela ainda não era habitada. Mas não há aqui um lapso de tempo de milhões de anos, não. Toda a criação foi começada e concluída dentro de uma semana de 6 dias. Nós não podemos usar a Bíblia contra a Bíblia para apoiar o evolucionismo. As duas coisas não caminham juntas, não se sustentam em casamento. Desta forma, então, o que você percebe é que nesse primeiro estágio da criação, a terra ainda não estava habitada, a terra ainda não cumpria plenamente as suas funções e havia trevas por uma razão muito simples. É porque Deus ainda não havia criado a luz. E se você percebe que a primeira obra de Deus, o primeiro dia da criação, virá exatamente com a criação da luz. Então não há contradição, então não há choque. Até porque esse verbo estava nunca deva ser traduzido à luz desta análise exegética de Gênesis como se tornou. Ele não estava porque se tornou. Não houve um cataclisma universal aqui, como que então caiu Satanás e a terra foi corrompida e se tornou. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto grego do hebraico está dizendo. E eu fecho então a minha fala dizendo que o Espírito de Deus pairava, está escrito aqui, pairava por sobre as águas. E esta palavra pairar aqui é a mesma palavra de uma ave que está chocando os seus ovos, energizando-os para dar vida. É o Espírito de Deus que dá vida. Envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra, ele ainda continua dando vida. É por isso que você vê o milagre da vida dentro de uma semente. O homem, com toda a ciência, ele fabrica um caroço de feijão, que tem gosto de feijão, que tem aparência de feijão, que tem as propriedades químicas do feijão, mas o homem não consegue botar vida ali dentro, porque vida só procede de vida, e Deus é o único autor da vida. Então, fechando, digo para você que estão aqui os 3 elementos principais da ciência: o tempo, o espaço e a matéria. O tempo, no princípio, o espaço, os céus, a matéria, a terra. De tal forma que o relato de Gênesis, escrito por Moisés 1500 anos antes de Cristo, portanto, há 3500 anos, está rigorosamente de acordo com a mais rigorosa análise científica dos nossos dias. Preciso fechar com a famosa frase: e a Bíblia tinha razão, e a Bíblia tem razão, e a Bíblia terá razão, porque a Bíblia é a palavra inerrante, infalível do Deus que não pode mentir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração. Vamos ficar com a Bíblia, vamos permanecer na Escritura, ela é a infalível palavra de Deus. Muito obrigado. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos, Senhor Deus, pela oportunidade de termos, ó Pai, participado deste culto, ó Pai, esse culto de louvor, esse culto de adoração, ó Pai. Obrigado por Tua palavra, Senhor Deus, que a Sua palavra venha nos alimentar, venha, Pai, nos fortalecer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai.
Obrigado, Pai. E que as nossas orações, os nossos louvores tenham chegado ao teu trono de glória, Pai. Agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E coloco diante de Ti os nossos irmãos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, que possamos ter uma noite de sono gostosa, uma noite de sono tranquila, uma semana na condução do Espírito Santo, uma semana debaixo dos paternais e amorosos cuidados. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, a comunhão, a amizade e a consolação do Espírito Santo seja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. E te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia.